Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. O nosso bate-papo de hoje vai ser musical, é isso mesmo, cultural. Nós vamos conversar com uma artista, com uma cantora de natural de Jaú, porém ela reside em Bauru desde os 5 anos de idade. Ela é premiada, então tem muita coisa boa para contar para a gente nessa área cultural. Nós vamos conversar com Manu Saggioro. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Mara, obrigada, Diário do Brasil TV e todo mundo que está trabalhando aqui nesse espaço para fazer isso acontecer, toda a equipe técnica, eu já agradeço por estar aqui. E é isso, eu estou aqui nessa cidade, a cidade que me fomentou minha arte de alguma maneira, porque eu cheguei aqui com 5 anos, sou natural de Jaú, mas vim com 5 anos para Bauru, e aqui eu fiz toda a minha trajetória, viajei muito também, depois de uma idade assim, eu sou bastante da estrada, mas não tem como eu não ser da cidade, porque bem me criei aqui, assim, a música desde cedo como ouvinte de discos, de vinil, depois com 8 anos já comecei a arranhar um teclado, depois com perto dos 12 ganhei uma guitarra velhinha, mas que dava para tirar um som, e escutando muita música, então esse universo da música sempre foi muito, muito potente para mim, me atraiu muito, Muito bom, a gente vai querer ouvir com certeza você cantar e tocar aqui para nós. É uma oportunidade, inclusive, para conhecer e prestigiar um pouquinho do seu trabalho. Mas antes também, gostaria de entender esse universo da música. Tem alguém que te inspirou, alguém na família? Como que a música começa a fazer parte da sua história? Então, eu acredito que foi principalmente pela escuta mesmo. Eu tenho pais que amavam música, amam música e tinha muito disco em casa. Meus avós escutavam muita música e na casa dos meus avós paternos, tinha minhas tias com minha avó cantava música, moda de viola. E então eu tive uma escuta musical muito diversa desde muito cedo. Então eu ouvia muito MPB, os clássicos mesmo da MPB, Os Mineiros, Milton, Flávio Venturini, Beto Guedes, Lô Borges e Caetano Veloso, Gal, Gilberto Gil, Chico Buarque, escutava muita música. E aí também escutava rock, escutava Rolling Stones, Beatles, rock progressivo. Meu pai tinha alguns discos do Yes, Supertramp, minha mãe gostava de Supertramp. E aí eu vim das modas, e aí muito cedo também eu comecei a fazer yoga, tai chi, já comecei a ouvir mantras em sânscrito. Então eu acho que esse, foi um universo rico e diverso que me alimentou muito, assim, até eu pegar um instrumento e começar a tirar tudo de ouvido, Eu ouvia na rádio, gravava e saía tocando de ouvido as melodias, um pouco das harmonias, até que eu fui estudar. E não sou uma grande estudiosa, tudo bem, eu fiz faculdade de música mais tarde, mas acho que na adolescência, assim, eu não fui uma adolescente muito dedicada, eu era mais experimental. Escutava as coisas que eu gostava, tirava, com mais liberdade, assim, Não era aquela estudiosa com muito afinco, assim, muito compenetrada. E as músicas também vinham sempre com muita descoberta, ligada a movimentos, assim, Então, toda música que faz sentido para mim, ela tá contando uma história de um lugar, de uma época, de um povo, de uma revolução, que seja uma revolução cultural. Fui apaixonada pelo movimento hippie na minha adolescência. Decorei todo o festival de Woodstock. Então, assim, música para mim, ela tá representando um momento, da humanidade, daquela sociedade ali, Você menciona da questão de que você foi estudar. Qual a importância do estudo, já que você já tinha a prática, tinha essa habilidade de aprender aí de ouvido, que eu acredito, eu entendo que é uma habilidade, é um dom, porque não é tão simples assim, pelo menos me coloco aqui na posição, para mim, tá? Então, a importância dos estudos e desse mesclado também para você chegar onde você chega na atualidade.
O estudo, bom, a primeira coisa é, quando eu vi quanto eu desperdicei do estudo por estar vivendo intensamente a vida, eu falo, ai meu Deus, podia ter tido um pouquinho mais de centramento para me dedicar mais, sabe? Porque é muito valioso, né? A teoria musical, a harmonia, assim, ela abre campos, possibilidades, especialmente quando você vai compor, eu acho. Sabe, a minha maior necessidade, assim, quando eu falo, por que que eu preciso da música enquanto teoria, enquanto estudo? Não, é importante para tudo. Se eu vou pensar no canto, tem técnicas de canto. Se eu vou pensar no violão, às vezes eu não consigo tocar um negócio, existe uma técnica que te ajuda. Então, para tudo ajuda, mas eu acredito que a técnica e o estudo estão a serviço da criatividade. No meu caso, que sou uma compositora, cantautora, eu não tenho, assim, sei lá, é como a coisa aconteceu para mim, né? Tem tantos caminhos possíveis dentro da música, né? Você pode ser um professor, um maestro, um instrumentista que grava com todo mundo, um arranjador, né? E Em relação, já aproveitando aí que você compõe também, gostaria que você mencionasse do período do disco que você foi premiada e como que você busca as suas inspirações para fazer as suas composições, que logo mais a gente já vai ouvir. E um dos álbuns aí que é o Ama. isso. Então, acho que até dá gancho porque eu estava falando assim sobre a técnica estar a serviço da criatividade, da criação, né? Quando eu busco inspiração, vem sempre de algo que eu vivi. Eu não consigo muito, assim, até hoje não consegui muito fazer música sob encomenda, pensar num tema. Faça uma música sobre determinada coisa. Normalmente parte é muito intuitivo, é muito a verdade do que eu estou vivendo, assim, né? Às vezes vem de uma melodia, às vezes vem de uma frase, de uma poesia que eu escrevi. Então a inspiração vem de coisas que eu vivo e muito da natureza, da observação da natureza, da minha integração com a natureza. Eu acho que o tema mais recorrente nas minhas canções é isso mesmo, né? Em 2019 eu já estava na música. 2019 eu estava na música há 17, 18 anos já. Você começou muito jovem, né? Descobrindo profissionalmente. Eu comecei com uma primeira banda tocando e já ganhando dinheiro para tocar com 19 anos. E só com 36 eu fui gravar um disco autoral. Antes disso, eu fiz participações em discos de algumas pessoas. Mas nunca eu banquei essa coisa de falar, esse é o meu trabalho autoral. Em 2019, eu lancei Clarões, que eu tive a alegria de contar com muitos parceiros. É um disco metade autoral, metade de releitura, de músicas inéditas e de compositores que eu admiro. Então foi uma mescla aí, né? De músicas autorais com músicas de gente que eu gosto. E esse disco foi premiado na Rádio Cultura Brasil em 2019, né? Quando eu lancei. E, assim, recebeu muitas críticas positivas pelo Brasil. E eu fiquei muito feliz com esse disco, né? Só que é um disco de uma primeira cantora, o primeiro disco de uma cantora que está na estrada há muito tempo. Então, eu trouxe muita coisa, né? Eu amo esse disco, ele é um marco na minha vida e especial demais. Mas ele tenta trazer, mesmo que eu não tivesse tanto essa intenção, mas muitas influências daquilo que eu estava vivendo e não estava gravando. Então você vê que ele tem uma música ali, uma pegada de rock, mas não é um disco de rock, é um disco de MPB. Tem ali uma moda que traz essa coisa caipira, e tem uma coisa do blues, tem uma coisa enfim, ele é muito plural, ritmicamente, né? Tem arranjos muito plurais, assim. Eu gosto muito dele. E a sua música é importante a gente mencionar também que você teve aí a sua trajetória internacional. É importante compartilhar também. E como foi para você essa experiência Sim. durante esse período? Então, foi antes. Depois de Clarões, eu também fui. Eu acho que a primeira grande travessia que eu fiz, tanto em territórios
quanto para dentro de mim mesma, foi uma viagem que eu fiz com 19 anos pelo Brasil de carona. Eu andei 9.000 quilômetros com violão nas costas, conhecendo um Brasil mais profundo que estava fora da mídia, né? Então, ouvindo cantadores, né? A música de trabalho, a música fora da mídia. Então, eu dormia onde dava, e foi uma grande aventura muito rica, assim. Anos depois disso, eu fui para a Europa, com o intuito também de conhecer, pela primeira vez fora do Brasil, e eu fui também para tocar na rua. E fiquei, acho que 3 ou 4 meses, muitos países, agora eu não lembro se foram 9 ou 12 países da Europa, que eu fiz isso lá atrás. Isso foi em 2004, 2008. Então, assim, a minha experiência internacional, as primeiras, foi levando o meu violão para tocar na praça, no metrô, entendeu? Na calçada para ganhar moeda. Depois eu tive um convite para tocar num festival, voltei à Europa para tocar num festival na Espanha. Depois disso, anos depois, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses em Nova York, 2 em outras regiões dos Estados Unidos, fui para o Canadá, numa ilha, também fiquei 1 mês lá, tocando em vários espaços, vários lugares nessa ilha, Salt Spring Island. E depois voltei a Nova York e lá eu tocava bastante. Lá eu consegui um trabalho num restaurante brasileiro na época, e aí eu tocava fixa nesse restaurante. E fazia as outras aventuras. Toquei no Brazilian Day, num outro espaço, gravei uns videoclipes. Tudo isso antes de gravar meu primeiro disco. Muito bom, Manu. Até com a sua experiência toda que você traz aqui pra gente, até agora, tem algumas ou uma em especial que foi muito marcante para você compartilhar aqui com a gente? Experiência? É. Nossa. Porque só essa viagem que você traz já é marcante, né? Algo assim que você fala assim, isso aqui foi muito pontual. E aí você já depois continua aí lançando os discos. Eu acho que o que me vem agora de falar que foi marcante foi quando eu percebi, na minha primeira viagenzona, de carona pelo Brasil, que eu podia cantar e isso me dava um prato de comida na frente, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu saí com R$ 600 de Bauru, numa pochete, para passar 4 meses. E aí, quando eu estava lá no Rio Grande do Norte, eu falei, bom, eu preciso tocar, preciso dormir, preciso comer. E aí eu lembro de tocar num restaurante para ganhar um prato de comida e ganhar um quarto num hotel para dormir. Não era só uma aventura, era uma profissão. Você estava entendendo eu acho dessa que forma. isso marcou, assim, de eu entender, poxa vida, olha só que interessante. Eu não tinha ainda tido essa noção, porque é diferente de você ganhar um cachê. Claro que você vai fazer o quê com cachê? Você também vai comprar sua comida, você também vai pagar para dormir em algum lugar, que seja seu aluguel. Mas quando isso chega dessa maneira, entende? Chegou o prato na mesa e alguém falou: você pode dormir num quarto que eu tenho num camping, um camping maravilhoso que tinha naquele lugar que eu estava. E ali eu falei: nossa, por que eu ganhei isso? Porque eu toquei. Nossa, porque eu cantei. Então foi assim, sabe, quando cai uma ficha, assim, de que isso poderia ser uma maneira de me mover no mundo, sabe? E aproveitando essa sua deixa, porque cantei, a gente quer ouvir você um pouquinho. Nós vamos para um intervalo rapidinho, mas antes, a gente quer ouvir você, inclusive, desse disco novo, que é o Ama. E por quê, né? Gostaria que você contasse um pouquinho o porquê desse lançamento, o nome Ama, e da importância dele para você. Sim. Esse disco eu acabei de lançar, é muito bom poder falar dele, né? Que depois eu fiquei 6 anos até chegar um segundo disco autoral, né? Esse Clarões, que eu contei a história, e agora chegou o disco Ama. Esse álbum, primeiro eu quero agradecer as leis de incentivo que são muito importantes, né? Eu consegui realizar essa gravação através da Lei Paulo Gustavo, pelo município de Bauru. Então, se não fosse isso, talvez eu não tivesse um disco hoje, né?
sem dúvida não teria esse disco agora aqui para contar essa história. Talvez daqui a algum tempo, mas não em 2025. Ele traz canções autorais, são 8 canções. Essa que eu vou cantar agora é uma parceria minha com o professor Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, professor da Unicamp, antropólogo, psicólogo, que escreveu mais de 72 livros e nos deixou aí há 2 anos e pouco. E eu convivi muito com ele numa residência artística em Pocinhos do Rio Verde, perto de Poços de Caldas, no início da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, aí ele me enviou essa poesia e eu musiquei. Mas o disco Ama é Ama do verbo amar. Eu acho que o disco todo é um pedido de amor, mas não um amor mais fácil da gente encontrar nas músicas. E é um amor um pouquinho mais exigente, que é aquele amor assim à terra, aos povos da terra, aos guardiões da terra, aos animais. É um amor por si mesmo. Então é um amor maior, assim, que eu acho que me é exigido no bom sentido da exigência, tá? Me é convocado esse amor por mim e por toda a existência. E é uma proposta que eu trago enquanto canção, né? Ama profundamente a vida da terra, ama a natureza. Então é nesse sentido. Muito bom, vamos ouvir então um pouquinho. E antes de ouvirmos, enquanto você pega o seu instrumento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse instrumento que tem história também. Manu tem história de tudo um pouquinho. E instrumento nos bastidores, você já me contou que ganhou de um grande amigo. Então, antes de você tocar, conta pra gente sobre essa história. Esse instrumento, olha que coisa mais preciosa que ele é. Ele é feito de cabaça, de porunga. E ele é de um meu querido amigo, Levi Ramiro, que é violeiro, compositor, faz parte do Quarteto Caipira Paulista, que eu também sou integrante. E ele é um violão, o nome desse instrumento é violão requinto. Ele começa na 5ª casa do violão. Imagina que a gente tem um violão aqui. Se a gente cortar as 5 primeiras casas e colocar isso daqui, a gente vai ter esse som, mais ou menos. Claro que vai depender dessa caixa. Mas o Levi, ele é um luthier maravilhoso. E ele faz os instrumentos, cada instrumento dele é único, porque cada cabaça é única, né? E ele respeita o que a natureza dá. Então, nesse caso, ele pegou essa cabaça que deu esse instrumento com esse timbre único. Nenhum outro requinto que ele fizer vai ser idêntico. Porque ele está contando com os elementos da natureza, e na natureza nada se repete, né? Lindo demais, né? Lindo. Olhando para ele. Agora nós vamos ouvir então essa canção que você vai nos prestigiar. Já vou chamar o intervalo e nós vamos ficar curtindo um pouquinho aí. Tá? Nós vamos para um rápido intervalo. Você vai acompanhar então a música, né, que Manu vai tocar e cantar para nós, para que possamos prestigiar esse momento do seu novo disco Ama. Queres a poesia, ouve o silêncio, aprende a ver o passado vento. Queres a poesia, ouve o silêncio, aprende a ver o passado vento. Fora do tempo, a poesia é sempre agora, fiandeira grega que durante a noite desfaz a trama que teceu de dia. Queres a poesia, ouve o silêncio. Voltamos com Conversa Diária, o bate-papo, como você já prestigiou até aqui,
é com esta cantora Manu Sagioro. E antes do nosso intervalo, você fez essa linda interpretação, tocou pra gente, cantou. Que lindo, parabéns. Obrigada, E Mara. na composição desse, né, novo álbum, conta pra gente quem que participou, como que funcionou esse processo? Sim, sim, sim. Essa canção eu já comentei que é parceria minha com o Brandão, né? O professor Carlos Rodrigues Brandão. É a única canção em parceria. As outras 7 são só minhas canções, assim, melodia, letra, harmonia, mas os arranjos eu já fiz em conjunto com 2 grandes músicos, amigos, queridos, conhecidos na cena de Bauru também, Emílio Santos, um grande violonista, me ajudou nos arranjos de algumas canções, e o Rogério Plaza, que é de Marília, que é pianista, toca acordeon, também toca no quarteto comigo. Então a gente fez nós 3 assim esse arranjo, né? Os principais arranjos, e depois o meu cunhado, que é um grande músico que mora em São Roque, chamado Antônio Loureiro, gravou as percussões e mixou o disco, inclusive. Eu gravei no estúdio do Josiel, aqui em Bauru, o Criação Estúdio, e foi todo um processo muito bonito, muito intenso, assim, e eu fiquei contente com o resultado, porque eu acho que é um disco coeso, ele tem poucos elementos, mas a gente valorizou esses poucos elementos, não tem um tanto de instrumentos, são poucos instrumentos, né? O meu violão, o Emílio, um piano, assim, ele é um disco mais enxuto, né? Mas ele traz uma clareza também para eu direcionar os assuntos que eu quero, né? Também falar, né? A poesia que eu estou cantando, as mensagens que eu estou passando. Então, eu tenho esses parceiros queridos aí, Josiel, Emílio, Rogério Plaza, Antônio Loureiro. E muita gente que ajudou a construir, né? Tive a fotografia da Mayra Ferraz, a parte de assessoria, de marketing, de capa, da Bianca Brito, que a Bianca é uma grande parceira também. A Daísa Munhoz me acompanhou nas gravações de voz, ela que está comigo no Damagaia, ela que está comigo no Quarteto Caipira Paulista, que é uma grande cantora. O Levi Ramiro, que fez esse instrumento, eu dividi com ele previamente as canções, ele deu algumas ideias. A Selmar, que é uma cantora que foi a diretora do meu primeiro disco, ela também escutou essas canções antes de eu trazer para o estúdio e também me instigou em algumas coisas, né? Então, assim, a verdade é que são muitas mãos fazendo junto, né? Isso é o bonito. E um disco na carreira de um artista, ele tá só marcando na linha do tempo aquele momento, né? Então, naquele momento, com quem eu estava, o que eu estava pensando, o que eu estava vivendo, e aí isso aí colapsou em canções, tudo isso, essa vivência, né? E aí eu tenho um disco para contar essa história, né? Muito bom. Ninguém faz nada sozinho, como você traz aqui, né? Posso dizer que o disco, esse álbum, ama as pessoas fazendo aquilo que ama e também compartilhando com outros, né? A importância realmente desse seu trabalho. E ainda eu tive a Thalita Neves na assessoria de imprensa comigo, a Valéria Solini, que é uma grande professora daqui de Bauru. A gente discutiu muito questões de texto, sabe? Às vezes uma dúvida com uma palavra, eu cantei para ela. Então você vê, é um tanto de gente nessa produção, né? É muito bonito mesmo fazer acontecer assim. E você, com toda essa experiência que você traz aqui, né, pra gente, para quem quer começar nessa carreira ou que já está na carreira, porque não é uma profissão fácil, né? É muito bonito de se ver, de ouvir. Qual conselho, qual dica você deixa para essas pessoas que estão aí tentando seguir na carreira musical? Para quem está no comecinho, começo, ou estiver aí na trajetória. Eu acho que eu trago reflexões sobre isso, né? Não sei se talvez alguma dica para quem está no início, assim. Eu sempre penso que a gente precisa o tempo todo estar vasculhando internamente qual é a nossa verdade. Porque sempre vai ser colocado à prova se o que eu estou fazendo é real ou não é real. Quão verdadeiro é. Se a minha alma está ali, o que eu acredito está ali, ninguém pode questionar. A pessoa pode gostar ou não gostar, mas não tem como questionar, porque é a minha verdade, é o que eu acredito.
Então, eu acho que a primeira coisa é quem eu sou nesse momento, o que eu quero dizer, o que eu valorizo nesse momento, para colocar na minha música. Para colocar na minha música, pensando numa composição, tá? Falando com compositoras, compositores, eu acho que a primeira coisa é isso, o que eu quero dizer para o mundo, de verdade, né? Porque se for de verdade, até o resto da vida vai fazer sentido. A verdade de cada um. A verdade de cada um única, né? é única. E assim, aí você também não fica colocando em comparações, né? Pô, eu fiz um trabalho, mas do outro é melhor, eu queria ter atingido isso, mas eu tô buscando uma coisa comercial para entrar na playlist, que antigamente era entrar na rádio, né? Entrar na playlist do Spotify, sei lá o quê. Não, eu tô fazendo a minha arte com verdade. O que vier, claro que todo mundo quer também se sustentar, né? Se você escolher o caminho da música, eu quero viver da música. Então também não vou ficar aqui num romantismo dizendo, basta respirar e amar a música. Não, gente, claro que precisa do ganha-pão, né? A música tem que nos trazer os recursos para que a gente possa viver com ela. Mas assim, se não tiver a verdade, ali na frente vai ter infelicidade. E Manu Sajiouro, mesmo que dê dinheiro. Mesmo que dê dinheiro, tem sentido, tem sentido. E você não para, né? Projetos futuros aí tem já alguma coisa para contar para a gente também? Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, do seu trabalho, como que faz? Onde te encontra? É muito simples, assim. Eu tenho publicado quase tudo no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube e eu ainda tenho Facebook, tem fanpage, né? Qual que é o endereço? Então é @Manu_Sajiouro com 2 Gs no Instagram. Mas onde colocar Manu Sajiouro com 2 Gs, vai chegar nos meus canais. Os meus discos estão em todas as plataformas de streaming, é só colocar Manu Sajiouro. YouTube vai achar meus vídeos, videoclipes. Muito fácil de te encontrar, então. E o Instagram é aquela coisa mais diária, né? Onde eu tô hoje, onde eu vou estar essa semana, no Instagram. Manu, perfeito. Olha, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Claro que nós não vamos encerrar sem ouvir você tocar mais alguma coisa para nós. Mas antes de pedir essa canção, eu vou pedir para você deixar um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no seu coração. Fale, fique muito à vontade e depois nós vamos já pedir uma canção de sua escolha. Tá bom, tá bom. Uma mensagem que eu acho muito importante que cada um leve, né? Que é como eu levo, assim, é uma outra reflexão sobre o que eu consumo enquanto música, enquanto arte, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu escuto e o que eu como, porque é isso que faz com que eu seja o que eu sou e também determina muito sobre a minha trajetória. Então, tá atento, assim, às escolhas que eu tô fazendo é muito importante para tudo. Então, é uma mensagem que é como eu procuro levar a vida, assim, entendendo esse alimento me sustenta, esse alimento é bom para mim, é bom para o todo. Isso que eu estou escutando agora é bom, tá me fazendo bem, porque a gente se alimenta de todos esses consumos, né? A gente está absorvendo do mundo através do ouvido, dos olhos, da boca. Então, que a gente possa realmente inspirar e trazer para dentro de nós coisas inspiradoras, valorosas, que nos alimentam a alma, o espírito, o corpo, nos mantém vivos, porque só assim a gente pode fazer alguma coisa para ajudar os nossos semelhantes, para ter uma vida, acho que, digna em cima desse planeta, né? Muito bom. Então, já aproveitando essa deixa sua, nos inspira um pouco mais com a sua música. Sim. E, claro, quero agradecer pela sua participação. Obrigada por contar um pouquinho da sua história aqui para nós e trazer um pouco da sua canção. Desejo para você sucesso. Obrigada, então, Mara. Também, claro, me despedindo aqui do pessoal, né? Agradecendo muito, né, pela sua participação, que nos acompanha até aqui, deixando o meu forte abraço e, claro, né, até o nosso próximo encontro. E com a Manu nós vamos continuar. Qual que é a canção que você vai pedir? Uma canção gravada pelo grupo Tarancon. E por 2 queridas minhas também, que é Kátia Teixeira e Dani La Sálvia. Muito Canto bom. Lunar. Então vamos ouvir.
vai de Ipanema até o Irã. Para ela, moda não é tudo, a guerra não duvida o dia de amanhã. Minha lua corre apaixonada e a passarada segue o seu corcel.